Abriu a sua Bíblia já? Tiago, capítulo 4. Olha o que o Espírito Santo diz para a gente aí, ó. Presta bem atenção. Versículo de número 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Então olha para cá, é um versículo curtinho, mas olha que interessante, que isso aqui não sou eu te falando, não é pastor nenhum que inventou, não é ninguém que acha, que pensa isso, é o próprio Espírito Santo, pela Bíblia, dizendo, é uma direção que ele dá para a gente, mais do que uma direção, é quase uma ordem. Sujeitai-vos a Deus. Primeiro ponto. Quer esmagar o diabo, quer esmagar a doença, quer esmagar a miséria, quer esmagar o vício, quer esmagar o mal na tua vida? Primeiro passo, tem que se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar? É obedecer, é você, veja que o verbo é assim, ó, sujeitai-vos, quer dizer, você tem que se sujeitar. Deus não vai te obrigar a obedecer a Ele. Deus não vai te forçar a obedecer a Ele. Quando diz sujeitai-vos, uma outra maneira de dizer é, vocês têm que se sujeitar a Ele. Tem que partir da gente. Veja, obedecer a Deus, reconhecer que aquilo que Ele fala é certo e fazer aquilo que Ele me manda, tem que partir do meu coração. Às vezes, eu vejo, por exemplo, às vezes a pessoa, ela tem um vício, por exemplo, maconha, imagina só. E a pessoa sabe que está errada, mas o vício é forte nela. E ela sabe que está errada, porque tem hora que fica louquinha, maluquinha, perde a razão, fica alterada, é sempre assim. E está gastando dinheiro com uma porcaria que está destruindo o corpo dela. Destrói mesmo, destrói a cabeça, a mente, o corpo. Só que a pessoa, às vezes, ela fala assim, ó Deus, eu te amo, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, me liberta, até aí tudo bem. Aí a pessoa fala assim, Senhor, tira de mim esse vício. Aí não está certo não. Sabe por quê? Porque é lógico que Deus quer limpar você de qualquer vício. Pode ser aquele mais grave, o crack, né, que é o pior, um dos piores aí, né? Pode ser qualquer um, mas você tem que se sujeitar a Deus. Você tem que dizer não para o teu corpo, você tem que dizer não para você mesmo, porque é isso que é se sujeitar a Deus. Você tem que ir contra a opinião dos amigos. Um exemplo para você ver. Às vezes a pessoa quer parar de fumar. Isso aqui é só um exemplo dos mínimos, tá? Tem coisa muito pior do que isso, mas o princípio é o mesmo. Aí você quer parar de fumar. Aí você vem na igreja, escuta a pregação, Deus fala com você. Você sabe que está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Aí você fala assim, não, eu vou parar de fumar, amém. Aí você vai embora para casa, beleza. Amanhã, está na casa ou no trabalho, em algum lugar que tem parente, tem amigo. Aí alguém oferece um cigarro para você, quer um cigarro aí? Não estou fumando mais. O quê, você parou? Eu parei, agora não estou fumando mais. Fui na igreja ontem, Deus falou comigo, preciso tomar uma atitude, né? Não quero mais. Mas você vai parar de uma vez assim? Parei de uma vez. Mas não é assim, você tem que parar aos poucos. Você tem que parar aos pouquinhos. Aos pouquinhos você vai parando. Olha os amigos, gente, só Deus na causa. Você tem que correr. Porque a opinião do amigo pode ser até com boa intenção, mas não é a opinião de Deus. Não é. Os amigos muitas vezes querem sim o nosso bem, mas eles não têm a direção de Deus. Então dizer que é de pouquinho que para é uma mentira, uma enganação. A pessoa, quer dizer, até usa de desculpa, né, para matar o desejo do vício. Aí começa de pouquinho e nunca para, essa que é a verdade. Eu sei que não é fácil, mas quando Deus diz, presta bem atenção,
Porque muitas pessoas podem dizer, mas eu não consigo. Não, você consegue. Você consegue, sabe por quê? Porque quem está dizendo para você se sujeitar a Deus é o próprio Deus. Ou você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não conhece o teu interior? Você acha que Deus não conhece o teu coração? Você acha que Deus sabe se você tem ou se você não tem força? E outra coisa, se você não tem, Ele vai te dar. Porque no livro do profeta Isaías está escrito o seguinte: Deus diz assim: eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço. Eu te fortaleço quer dizer, eu te dou força. Se você tem, mas se caso te falte, Ele te dá. E você tem que tomar a decisão. E veja, quando Deus fala assim, sujeitai-vos pois a Deus, significa que você tem o poder de escolha. Eu posso escolher a Deus, eu posso escolher resistir ao diabo, eu posso escolher, é o livre-arbítrio, gente, que todos nós temos. Todos nós temos. Eu posso escolher o que eu quero, eu posso escolher fazer o que é certo, mas também eu posso escolher fazer o que é errado, não tenha dúvida. Só que aquilo que eu escolho hoje vai determinar o que eu vou ter amanhã. Ué, se eu escolho fazer o bem, é que nem semente, né? É que nem o apóstolo Paulo fala, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, é líquido e certo, é bíblico, aliás, né? Então, se eu escolho fazer a coisa certa hoje, eu vou colher a coisa certa amanhã. Agora, se eu escolho fazer a coisa errada hoje, é como se estivesse plantando uma semente ruim. Ora, amanhã eu vou colher o resultado dessa escolha ruim, está entendendo? Então, se eu escolher me submeter a Deus, amanhã eu vou estar colhendo a vitória, a bênção, o milagre. Agora, se eu não me submeto a Deus, não tem como Deus me abençoar, não tem como Deus me confirmar, está entendendo? Por isso que é muito importante guardar essa palavra no seu coração, se sujeite a Deus, se sujeite a Deus, não se sujeite aos homens, porque, repito, muitas vezes quando você começa a buscar Deus, vão vir opiniões contrárias, vai vir opinião da família, opinião dos parentes, opinião dos colegas, opinião do mundo, para tentar tirar você da presença de Deus, para tentar tirar você de obedecer, de se sujeitar a Deus. Então, guarda isso, me sujeitar a Deus. Me sujeitar quer dizer me render a Ele, me entregar à vontade dEle. O que está escrito eu vou fazer. Pode ser difícil? Pode. Garanto para você que tem coisa que não vai ser fácil. Tem coisas que não são fáceis de fazer de início. É verdade. Por exemplo, tem pessoas que não dizimam, não devolvem o dízimo. E lógico, né? A gente nunca obrigou ninguém a dizimar, a gente nunca obrigou ninguém a ofertar. Sim ou não, gente? Quem está na igreja aqui há tempo, você nunca viu a gente obrigar ninguém a dar um centavo. A gente pede a oferta? Pede. Fala sobre fala, levanta a voz, levanta, mas tudo tem que ser de livre e espontânea vontade. Tem que ser se a pessoa quiser. Se ela quiser, ela vai fazer. Se ela não quiser, ela não vai fazer. E muitas pessoas, elas têm dificuldade em dizimar. Por várias razões. Uma delas, por exemplo, é aquela sensação que se a pessoa tirar 10% do salário ou do rendimento, vai faltar. Ah, mas estou apertando, 10%. Nossa, e se me faltar depois? Veja, eu entendo. Porque quando eu me converti também, eu tive esse tipo de pensamento. Quando eu falava, poxa, tirar 10% daquilo que eu estou ganhando, pode fazer falta. Eu sei, mas chegou um dia que Deus falou comigo muito forte, falou, quando você vai confiar em mim? Confiar em mim, né? Em mim não tem, né? Mas quando você vai confiar em mim? Aí ele foi um tapa na cara, né? Aí eu comecei a dizimar. Mas tomei e nunca faltou, nunca. Deus sempre deu a provisão, porque Ele garante fazer isso para quem confia nele. Mas eu tive que escolher, eu escolhi me submeter a Ele. Quando eu estou devolvendo o dízimo, por exemplo, eu estou me submetendo a Ele. Tem gente que vai dizer, você é louco, você é besta, você vai na igreja para dar dinheiro para o pastor. Quando eu estava na igreja me falaram isso daí. Onde se viu? Isso é coisa do Antigo Testamento. E a pessoa não conhece a Bíblia, pensa que não tem no Novo. Tem no Novo, tem Mateus, tem Lucas, tem Hebreus. Então, veja, eu escolhi, eu tive o livre-arbítrio para dizer, não, eu quero me submeter a Deus. E se submeter a Deus significa se submeter à palavra dEle, à vontade dEle. E é desse modo que Ele começa a nos abençoar. Amém, pessoal? Então,
sempre lembre-se dessa palavra: eu devo me submeter a... Amém, pessoal. Levanta as duas mãos para o céu, então, por favor. Fala assim comigo: olha, me submeter a Deus. A Deus eu vou me submeter. Eu vou me sujeitar a Deus. A Deus eu vou me sujeitar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Só que o versículo não para aí, né? Olha o que ele fala. Leia, por favor. Capítulo 4, versículo de número 7, outra vez. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti a quem? Ao diabo. O que acontece com ele? E ele fugirá de vós. Agora presta atenção, gente, presta atenção, escuta bem. Não é só se submeter a Deus, mas também é resistir ao diabo. Agora você vai: pastor, eu não estou entendendo, como assim? Se eu me submeto a Deus, se eu me sujeito a Deus, eu preciso ainda resistir ao diabo? Precisa. Sabe por quê? Vamos pegar como exemplo o Senhor Jesus, o melhor exemplo que nós temos. Todos são excelentes: Paulo, Pedro, João, por aí fora vai. Mas Jesus é o top, né? É o máximo exemplo que nós temos de tudo. O Senhor Jesus estava no deserto. Inclusive nós pregamos isso aqui esses dias atrás aí, né? Sobre o domingo, se não me falha a memória, né? Estava no deserto, fazendo jejum e sendo tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Não foram só 3 tentações, como a Bíblia relata 3. Mas a Bíblia fala que ele foi tentado durante 40 dias. Então ele foi tentado em tudo. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Mas a Bíblia relata 3 tentações. Então, na primeira tentação, o diabo falou assim para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pão. Era o diabo falando, gente. Mas Jesus não tinha acabado ainda o jejum dele. Ele estava morrendo de fome. Tanto é que a Bíblia fala: no final dos 40 dias sem comer, teve fome. Lógico, né? 40 dias sem comer, você vai ficar esgoelando de fome, né? Então, o diabo tentou fazer ele quebrar o jejum. Era para ficar 40 dias. E o diabo: você é filho de Deus mesmo? Você não é filho de Deus? Então, manda essas pedras transformar em pão. Você pode. Ele podia mesmo, se ele quisesse.